Ah, nunca se esqueça, análise do jogo é com o Vitão da Prancheta. Saudações tricolores, meus amigos. A coisa tá feia, né? Tá faltando futebol no Fluminense, né? Tricolor 1, Aparecidense 0. Vamos falar de tática, se é que é possível? Na imagem de número 1, percebam que o Renato, ele montou um time, e isso já era esperado, com o Keno, né? Fazendo um segundo atacante, aproximando mais do Cano, que infelizmente teve a lesão, entrou o Everaldo para abrir o corredor do Fuentes. Mas esse corredor pouco foi acionado. Muito pelo contrário, essa subida desenfreada do Fuentes só serviu para fragilizar o setor esquerdo da nossa defesa. E por sorte, num contragolpe ali, nós não tomamos o gol do Aparecidense. Pelo meio, o time deles é até um time organizado, arrumadinho, mas estava dando espaço entre as linhas, estava visível. Só que nós tínhamos um Paulo Henrique Ganso muito afastado da intermediária, os dois atacantes, o Keno e o Everaldo, também muito isolados. O Fluminense não inverte a bola, não acelera o jogo. Ele prendeu um pouco mais o Samuel Xavier com os dois zagueiros. E aí entra uma outra questão que é o sobrecarrego, né, em cima de John Arias. É aquela coisa que você vê, ontem a gente até comentou lá na transmissão, sobre essa questão. Você percebe o Arias já cansado. Porque o time não sabe o que fazer o que fazer com a bola, então, tipo assim, entrega pro Arias que ele resolve. Então essa Arias dependência não é só a falta da tática do coletivo, os próprios jogadores, sem saber o que fazer, acionam o John Arias o tempo inteiro. Ele ficou muito lateralizado, muito isolado ali pela direita, sempre tentando jogar no meio de 3-4. Então um Fluminense que não dialoga, um Fluminense distante, um Fluminense descompacto. Torcida tricolor, tá muito difícil. Muitos chutões, passes errados, cruzamentos errados, tomadas de decisão, assim, cara, que você não entende o que o jogador pensou. Na hora de chutar, cruza, na hora de cruzar, chuta. Um certo medo de finalizar, sabe? Falta de vontade, falta de pegada, marcação frouxa, time tá marcando mal, time tá sonolento, disperso, desinteressado. E é isso que preocupa. Na imagem de número 2, eu vou explicar para vocês o que o Renato fez no desespero aí, ó, na Bacia das Almas. Como vocês podem ver, o time terminou com o René pela lateral esquerda, o Keno mais ainda de atacante, e por ali saiu o gol, como está sinalizado aí, o Everaldo já de atacante, e ele coloca o Serna bem aberto, o que deu velocidade pela direita, e o principal, né, tudo bem, o Lima entrou muito mal novamente, ele colocou o Lima inicialmente, deu errado, o Lima entrou muito mal, mas depois, quando ele põe o Serna, ele joga o Arias ali como meia esquerda e o Lescano como meia direita. E aí o Fluminense conseguiu, já com a Aparecidense cansada, sobrepor ainda mais o seu jogo e ter um trabalho técnico e com certa velocidade pelo meio campo, o que acabou, lógico, ajudando a fazer o gol da salvação para não empatar de 0-0 com a Aparecidense, que é um time da Série D. Bom, Lescano entrou muito bem, isso já era sabido. O meio, o Renato não está sabendo o que fazer. Tem hora que é Bernal e Martinelli, tem hora que é Martinelli e Hércules, tem hora que é Nonato com Bernal, ontem foi Nonato com Martinelli. O Ganso está no ritmo físico abaixo. Se for jogar é um tempo só. Lescano ontem entrou muito bem. Não entrou pouco não, entrou muito bem. Como já havia entrado em outras oportunidades. O próprio Serna, que tem aquela coisa da tomada de decisão, de se embaralhar, uma coisa a gente não pode negar, que falte vontade a ele. Agora, o Renato vir numa entrevista coletiva e vir com aquele papo que ele concorda com o Mano Menezes, que o nível dos jogadores está muito baixo no Brasil para decidir, Renato, faça uma autocrítica e o nível dos técnicos. O Dorival, que ganhou com o Flamengo a Libertadores que você não conseguiu, igual você falava, com um elenco de 500 milhões, acabou de sair da seleção brasileira que está procurando um técnico estrangeiro. E não à toa, o mercado de treinador aqui está tomado pelos técnicos estrangeiros. Então a gente, antes de tampar a pedra, e outra coisa, esse discurso nós e eles, começou, Renato? O oba-oba acabou? Você tem que ir até a coletiva e falar de futebol. Entendeu? Porque se for por critério técnico, nós jogamos contra um time de Série D e o Fluminense jogou muito mal. Taticamente, na questão anímica, entendeu? Então você tem que ir falar por que o Arias está sobrecarregado, por que o Ganso não está conseguindo dar o melhor do futebol dele, abastecer o ataque, por que a defesa está marcando mal, por que o time não tem a marcação alta e o protagonismo que você prometeu, por que a base não está tendo espaço, como você falou, que inserir a base no time, por que a insistência com o Lima e outros jogadores.
A gente quer na coletiva, Renato, já que os treinos ninguém pode assistir, que você fale os porquês dessa falência tática, estrutural, física e técnica do time do Fluminense. Porque a torcida já não suporta mais uma péssima partida contra o Vitória, uma péssima partida contra o Botafogo e uma péssima partida contra a Aparecidense. Final de semana tem o Lanterna do Brasileiro, com todo respeito ao esporte. E aí, Renato? O que você vai ter a dizer? É a grama sintética? São os jogadores que não têm qualificação? Ou é o seu trabalho que não está conseguindo dar padrão de jogo para o Fluminense? Saudações tricolores.